Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. A gente falar um pouco sobre isso, Nick, quero puxar seu comentário em instantes. A gente está com Emil Stade, que é o nosso convidado de hoje. Ele é sócio, né, da TED3 Investimentos, que é um escritório de assessoria vinculado ao Banco BTG Pactual. Nosso convidado para falar um pouquinho sobre esse fundo de investimento e para explicar para a galera um pouco, né, o que o São Paulo está buscando para isso, então, para quitar essa dívida. Emil, bem-vindo à live, muito obrigado por topar o nosso convite. Queria que você explicasse em termos gerais para a galera o que é um fundo de investimento, né, um FIDC, e claro, também falar os prós e contras disso na sua visão. Cara, boa noite, bem-vindo à live. Boa noite, Gabriel. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Antes de explicar o que seria o FIDIC, né, o Fundo de Investimento em Direito Creditório, acho que é legal a gente conceituar ali em questão de como que funciona, o que é um direito creditório, o que é um fundo de investimentos, qual que é a gestora que está por trás dessa operação. Aí, antes de começar, queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Show, perfeito, show de bola, show de bola. Maravilha. Então, de forma bem simples, o que é um direito creditório? Então, vamos usar de exemplo ali, você faz uma compra no seu cartão de crédito ali, você vai na loja e passa em 12 vezes. Então, a partir do momento em que você faz essa compra e está parcelando ela em 12 vezes, aquilo se torna um direito creditório e aquilo pode ser o que a gente chama de securitizado. Então, o que significa? Digamos que você comprou ali um iPhone na loja da Apple, o valor de R$5.000 e você parcelou ele em 12 vezes. A partir desse momento, a Apple pode fazer o quê? Ela pega esse valor que você fez ali, a parcela, que você fez essa compra, e ela pode chegar em um fundo de investimento e dizer o seguinte: bom, fundo, eu tenho 11 parcelas a receber aqui do Emil, né? Os valores são esses e essas são as condições. A partir desse momento, o que o fundo identifica? Ele analisa qual que é o risco de crédito do Emil, no caso, que está comprando aquele celular, qual que é o prazo dessa operação, e a partir disso ele fala, ok, você tem R$5.000 a receber, eu te pago R$4.500 agora, ou seja, eu pago um deságio, né, compro mais barato, e aí eu antecipo esse valor. Então é exatamente isso que São Paulo está fazendo, ele tem dívidas com diversas instituições, entre elas ali a gente tem o BTG, o Daicoval, e essas dívidas têm características muito diferentes, né? Tem algumas que têm prazos mais curtos, como eu até tinha visto um caso ali de algumas dívidas do Daicoval, algumas têm um prazo um pouco mais estendido. E aí, qual que é a principal vantagem ali do São Paulo em fazer essa operação? Primeiro delas, ele vai conseguir alongar um pouco mais o período dessa dívida. Então, ao invés dele pagar ali 10, 15, 20 milhões em 2 meses, ele pode acertar esse fluxo de caixa de acordo com as necessidades. Então, ele não precisa, por exemplo, fazer venda de jogadores sem necessidade, não precisa contrair mais dívidas para pagar outra dívida. Então, ele consegue estruturar melhor esse nível de endividamento. Ele consegue também ter até uma governança melhor, porque a partir do momento em que um fundo de investimento entra em um clube como o São Paulo, eles vão ter uma série de requisitos ali a serem cumpridos, como teto de gastos, nível de endividamento. Então, vai ser necessário também essa contraparte do São Paulo em trazer um nível de governança melhor. Só que eu quero ressaltar também que as notícias que eu estava vendo é que não teve ainda aprovação do Conselho do São Paulo, né? Então, aqui a gente ainda no mercado, a gente não recebeu nenhum prospecto preliminar dessa oferta, a gente não sabe quais vão ser as características, quais vão ser os ativos que vão ser securitizados, né, nessa oferta. Então, vai ser mais ou menos assim que vai funcionar. E aí, o que é legal de dizer? Quais que seriam esses ativos que o São Paulo deixaria de garantir? Aí a gente entra nas fontes de receita do clube. Uma delas ali Só Emil, para te interromper também, falar sobre isso, tem uma matéria do Capello no GE, que saiu hoje mais cedo, que ele fala que seriam contratos de patrocínio, direito de uso de espaços, licenciamentos, direitos de transmissões, sócio-torcedor e venda de jogadores foram, então, os ativos colocados pelo São Paulo no contrato. Exatamente. Então, o que eles fariam? Eles colocariam esse pool de ativos como garantia ali para o fundo de investimento em direito creditório. E aí, dessa forma, eles liquidariam todas as dívidas bancárias e transfeririam essas dívidas para um único emissor, vamos dizer assim, que no caso vai ser o fundo. E aí o fundo de investimentos, a gestora quem vai estruturar é a Galápagos, né? A Galápagos é uma gestora que ela é especializada em estruturação de crédito, principalmente parte de renda fixa aqui do mercado. São mais de 10 anos que estão no mercado. É uma gestora que eu particularmente costumo trabalhar
no BTG para os meus clientes. E aí, dentro dessa oferta, não é a gestora em si que vai entregar os 250 milhões. O que eles vão fazer? Eles vão fazer a alocação ali para o mercado e vão captar investimentos através de investidores, seja pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, é um grupo de investidores que vai poder fazer o investimento através do São Paulo, né? O fundo de investimento ele é só o mecanismo ali, a estrutura em que possibilita fazer essa intermediação. Exatamente, perfeito. Aí, Emil, que é o nosso convidado, então, para falar um pouquinho desse fundo de investimento. E aí, acho que é bom você passar um pouco dessa visão de mercado. E aí claro que isso é um pouco personificado, não é regra geral, mas um pouco da sua visão, da sua expertise do tema. Quais são os prós e os contras desse fundo de investimento para um clube, por exemplo, como o São Paulo? E se já há algum exemplo de algo adotado, de algum caminho que seguiu por assim, em clubes de futebol, seja no Brasil ou pelo mundo, Emil, que você tenha conhecimento, então, para falar para a gente. Boa. Não, primeiro pró que eu vejo aí nesse tipo de operação é o que eu falei, vai tirar a corda do pescoço ali da diretoria, de ter que pagar dívidas altas num espaço curto. Então, muitas vezes, se você tem que pagar uma dívida alta num espaço curto de tempo, você tem que tomar algumas decisões precipitadas, né? Seja a venda de algum jogador num momento que não era o ideal, seja ali tomar decisões precipitadas como a contração de uma nova dívida. Então, o maior benefício de uma operação como essa seria você estender um pouco mais o perfil dessa dívida e conseguir ali tomar decisões mais assertivas. Segundo ponto positivo que eu vejo, em questão de taxas, né? Quando você contrai uma dívida com um banco, como o São Paulo tem hoje, geralmente as taxas são bem mais altas do que através de um FDIC, né? Um fundo de investimento em direito creditório. Então, ele vai conseguir reduzir o custo dessa dívida, que é mais um ponto positivo, né? Você reduzindo o custo da dívida, se você, na teoria, mantiver a nível de receita, a tendência é que você tenha um aumento de lucro ali da empresa, do clube como um todo, tá? Quais são os pontos contra? Aí a gente teria que ver o prospecto para entender quais que são as travas de garantia que o São Paulo faria. Por exemplo, a Galápagos talvez ela vá fazer alguns condicionamentos dentro dessa oferta, né? Dentre elas, um nível de despesa máximo, vai colocar algumas travas ali e entender até onde isso pode prejudicar o clube. Como ainda não saiu o prospecto, a gente não consegue saber ao certo, mas depende muito da negociação que o clube vai fazer com o fundo. Porque digamos que ele estruture esse FDIC, né, esse fundo de investimento em direito creditório, mas ele faça um contrato totalmente leonino ali, que trave todas as vendas, por exemplo, de camisa, ou todos os recursos que seriam destinados para o clube fossem destinados automaticamente para o fundo, isso, de certa forma, traria ali algum empecilho ali para o fluxo de caixa da operação do clube. Então, depende muito de como vai ser desenvolvido esse contrato, tá? E aí, outra pergunta que você chegou a fazer sobre outros clubes que já tenham feito isso. FDIC, eu acredito que já existem outros clubes que tenham feito isso, até porque hoje, quando a gente fala de dívida, de crédito, o FDIC é uma operação super normal aqui no mercado, e aí a gente tem exemplos de clubes internacionais que têm ações listadas em bolsa, que já tem ali um nível de governança positivo. Isso, de certa forma, é legal, se a gente for analisar realmente a parte de governança, você vê a responsabilidade que o clube tem ali com as contas, com as despesas. Então, por esse lado, é bem positivo a gente pensar nesse tipo de solução que o clube tem trago. Perfeito. Nick, sua pergunta, então, ao nosso convidado, o Emil, que é especialista financeiro, então, e está trazendo para a gente um pouco desse panorama do fundo de investimento FDIC, né? FIDC, como eu estava falando, mas é FDIC o termo correto a ser utilizado, então, para falar desse plano que será hoje votado pelo Conselho do São Paulo. Boa noite, Emil. Prazer ter você aqui com a gente, cara. Valeu pelas explicações, muito, muito claro, assim, tudo que você falou. Eu sou advogado, eu não atuo diretamente com direitos creditórios, mas, assim, é uma linguagem que também faz parte, de certa forma, do meu dia a dia aqui. A gente tem vários clientes que tem que fazer esse tipo de securitização, de trocar crédito com grandes empresas, com fundos, com coisas. Então, assim, o que chama atenção, de fato, é que eu, pelo menos, nunca tinha visto publicamente um clube fazer esse tipo de operação, né? Vi muita gente no chat criticando, então calma lá, gente, não é assim, né? Muita gente falando, agora vai cair para a Série B, ou então, por que não vira SAF? Então, existem diferenças muito grandes entre você vender o poder, o controle do clube para uma SAF, por exemplo, e você fazer
uma FDIC, uma operação dessa, né? Na prática, pelo que o Emil está explicando, basicamente São Paulo troca de credor, né? O São Paulo é devedor de vários bancos com vários juros, a grande maioria com certeza bastante A gente tem abusivos. até esse perfil da dívida aqui, Nick, para falar, ó. Então, isso só as últimas ações aí dos últimos anos, né? Banco da Icoval, por exemplo, 10 meses, 22 milhões e tal. Isso é um detalhe interessante, porque, pelo que eu conversei com fontes, só informação exclusiva também, o São Paulo, acho que no ato do desespero de ter esses contratos já com vários bancos, chegou a fechar empréstimos com 11% de juros. 11%, acho que o nosso Emil pode falar, que 11% é um juro bastante elevado, né, para esse mercado, e com o Grupo Galápagos seria ali em torno de 8% nesse contrato. Então, por isso que o São Paulo quer trocar o seu credor. Por quê? Porque o São Paulo fazia empréstimo atrás de empréstimo, juros batendo na porta, então ele nunca conseguia respirar financeiramente. Então, é o que a gente trouxe mais cedo. O São Paulo, em geral, tá? E é claro que isso não é uma regra, mas em geral, São Paulo vivia o seu primeiro semestre com venda de jogadores, então vende o Beraldo, consegue uma porcentagem pelo Antony, consegue porcentagem pelo Casemiro, e o segundo semestre era sempre correspondente a empréstimo bancário. Faz o empréstimo, paga esse empréstimo, tem que pagar o outro, e aí tem uma dívida. Então, São Paulo foi estendendo juros por isso, então, esse acordo, conforme trouxe o Nick, né? A necessidade, né, de ter um dinheiro em caixa ali a curto prazo faz você geralmente fazer acordos piores, né? Então, você tem uma necessidade. Eu vi um dado muito preocupante, e por isso eu acho que a ideia dessa operação ela é válida, que era mais ou menos assim, São Paulo estava pagando cerca de 90 milhões a 100 milhões por ano só de juros da dívida. E esse valor era maior do que todo o investimento feito em Cotia no ano e todo o investimento feito na Barra Funda no ano, não na folha salarial dos jogadores, mas assim, para você ver o quanto o São Paulo fica impedido de fazer investimentos, porque não tem o dinheiro ali no caixa, né, para você fazer uma compra, um investimento num aparelho, num DM, numa coisa assim que pode gerar infraestrutura do clube, por exemplo, porque você está pagando juros. Então, é aquilo que a gente chama de ficar enxugando gelo, né? Você fica enxugando o gelo, só que ele nunca vai secar de vez, né? É basicamente um trabalho braçal à toa. Então, eu queria saber do Emil, assim, vi muita gente comentando, e também é uma curiosidade minha, que se fala hoje em 240, 250 milhões que esse fundo inicialmente iria absorver, vamos dizer assim, né? Você vê perspectiva, mas a dívida do São Paulo, por outro lado, beira os 800. Então, assim, primeiro tentar entender de você por que essa discrepância ainda de valor, porque muita gente ouviu falando, por que não pega de uma vez os 800, então, e zera a dívida, né? Eu imagino que seja uma questão de análise de risco do mercado também, porque não vão, né, assumir um risco desse tamanho, mas queria ouvir de você, e se você tem perspectiva com a sua experiência, de repente, o São Paulo conseguindo cumprir as metas e andar na linha com a questão que você falou de governança e etc., se isso pode ser eventualmente ampliado ao longo dos anos, para o São Paulo captar mais dinheiro desse fundo, desses investidores, e aí com isso fazer a roda girar com um pouco mais de facilidade, sem ter que pagar tantos juros para os bancos. Boa, ótima pergunta. Eu acho que o que São Paulo está fazendo agora com os bancos é o primeiro passo. Então, o primeiro passo para você conseguir ali realmente mostrar para os seus credores que você tem uma responsabilidade com a dívida. Então, acho que o perfil de negociação com os bancos é um perfil muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Então, seria o primeiro passo. Dando certo a estruturação desses primeiros 240 milhões, eu acho que vai fazer muito sentido ali, sim, para o São Paulo estender isso para o restante da dívida. Eu acho que se ele usasse um veículo como esse para tentar quitar 100% da dívida, seria um tanto quanto arriscado, realmente, porque, como eu já tinha falado, existem os riscos também de uma operação como essa. Então, digamos que dentro do contrato, você tem algumas cláusulas ali que não sejam tão vantajosas para o clube, e você, de certa forma, travou 100% da sua dívida com esse contrato. Isso poderia ser prejudicial. Então, acho que seria mais um teste inicial ali para eles fazerem, e com certeza, com a estruturação sendo feita, com a operação dando certo, eu acredito com convicção aí que eles devam estender isso para o restante das dívidas. E depende muito também de quais são os credores e qual que é o perfil do restante dessas dívidas, né? Que são, como o Gabriel disse, são 800 milhões, né? Tem que entender quais que são os principais credores. Eu sei que tem muita dívida com empresário também, que São Paulo deve ter, né? De jogadores. Então, depende muito ali de quem são esses credores, sim. Mas eu acho que tudo tem um início, né? Acho que é o primeiro passo que ele tomou.
Esse foi apenas um corte da grade diária do AT aqui no YouTube. Já deixe seu like e se inscreva para ficar de olho e ter as notificações em tempo real de tudo que acontece no Arquibancada Tricolor.